Belmiro, uma casa abandonada, velhinha. Os cristãos começam a orar e buscar a Deus ali naquele lugar. E o Senhor Jesus começa a atrair pessoas. Vinham gentes, povos de diversos lugares, atraídos para a rua Azusa. E diz alguns historiadores que antes de chegar nessa casa, eles já eram tomados pelo Espírito e já começavam a falar em línguas e eram cheios de Deus. Desse movimento, a rua Azusa, história é longa, mas sintetizando, surgiram muitos movimentos pentecostais. E ali, um jovem chamado Gunnar Wingren e outro, Daniel Berg, foram alcançados por esse movimento, orando, buscando a Deus, através de uma oração, de uma grande revelação. Um homem chamado Rodolfo Uldin, teve um sonho, uma revelação, que aqueles dois, Daniel Berg e Gunnar Wingren, teriam que vir para um país distante. Esse país distante, ele via o nome Pará, Belém, Pará, e eles foram procurar no mapa, tendo em vista que quando o homem e a mulher está cheio de Deus, cheio do Espírito, ele se inclina, submete-se à ação de Deus. Aquele jovem, Gunnar Wingren, que já tinha passado um ano na Índia, já tinha se doado à obra missionária, voltara, foi atraído pelo movimento, e agora Deus muda o direcionamento, através dessa visão. Eles vão pesquisar, para saber onde é esse lugar, Pará, Belém, e eles descobrem que é lá nos confins da terra, em relação ao lugar onde eles estavam, isto é, Brasil, norte do Brasil. E sem pensar duas vezes, eles se colocam à disposição para fazer o trabalho. E eles, sem uma igreja para os bancar, para os sustentar, sem uma missão forte para mantê-los na nação a qual viria, sem estudar a língua, sem estudar a missão ou missões transculturais, porque tem o problema do choque cultural, quando você é de uma nação e vai para outra, os costumes são outros, a língua é outra, a moeda é outra, a comida é outra, é um montão de outros. Mas eles, envolvidos nessa unção e nesse chamado, embarcam no navio e vêm para esta nação. Brasil, em novembro de 1910. Novembro de 1910, precisamente no dia 19 de novembro, se não me falha a memória, dia da bandeira. 19 de novembro de 1910, eles desembarcam aqui no Brasil. E quando aqui chegam, é exatamente isso que eu disse anteriormente: uma terra diferente, um povo diferente, uma língua diferente, não sabem falar a língua, muitas coisas ainda estavam acontecendo. Imagine, uma pessoa em um país estranho, com a língua estranha, sem conhecer ninguém, mas eles confiaram no mandato, ou no mandado do Senhor, vieram movidos pelo Espírito. É a revelação que Deus deu àquele amado irmão. Chegando no Brasil, logicamente, Gunnar Wingren era um pastor batista, procurou uma igreja batista, e Gunnar Wingren e Daniel Berg vieram com a mensagem do Pentecoste, uma mensagem de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. Esse era o teor da mensagem daqueles missionários que chegaram em 1910 aqui no Brasil. Logo, a igreja não aceitou aquela nova doutrina. Não os condeno, quem somos nós para os condenar, mas não estava dentro do script, dentro da visão doutrinária, não estava dentro daquela visão batista. E houve necessidade de separá-los. E eles, então, separados, organizaram na rua Siqueira Mendes, número 97, em Belém do Pará, na casa de uma irmã chamada Celina de Albuquerque. Essa irmã cedeu a sua casa para que ali iniciasse um novo trabalho. Logicamente, o trabalho não começou com o nome de Assembleia de Deus. Segundo a história, o trabalho iniciou-se com o nome de Missão de Fé Apostólica. Esse era o nome que já havia lá
nos Estados Unidos havia esse nome, Missão de Fé Apostólica, e levando adiante a pregação da palavra e a mensagem tríplice, a mensagem com 3 palavras básicas: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza no Espírito Santo. Esse era o refrão da pregação pentecostal, o refrão da pregação assembleiana. E logo adiante ocorreu um fato maravilhoso: a irmã Celina de Albuquerque fora batizada no Espírito Santo. Esta irmã falou em línguas e recebeu os dons do Espírito. Depois tivemos uma outra irmã que também fora batizada no Espírito, uma irmã Nazaré, depois a outra, e dessa forma a notícia se espalhou. Houve perseguições, levantes, e assim a igreja foi crescendo. Mas o que marcava a vida daqueles missionários era a unidade entre eles. Enquanto Gunnar Wingre estudava a língua portuguesa, Daniel Berg ia trabalhar, ia vender Bíblia, ia fazer o seu trabalho normal. Um sustentava o outro, mas o trabalho dos dois era para um só, isto é, para o Senhor. E Deus foi levantando, engrandecendo o seu nome, através desta instituição, desta igreja, que, por sinal, teve de início o nome Missão de Fé Apostólica. E muitas pessoas que aceitavam a Jesus, que estavam, por exemplo, no norte, lembravam-se que tinham um parente no sul, e eles deixavam o norte e vinham para o sul falar que Jesus Cristo salva, cura e batiza no Espírito Santo. Aquelas pessoas ouviam a mensagem, recebiam Jesus, e ali iniciavam um trabalho numa casa, em um lar, e desta forma foram gerando, as Assembleias de Deus foram crescendo no Brasil. Os próprios membros tornaram-se pregadores, assim como na história da igreja, verificamos, por exemplo, na primeira dispersão, na diáspora, quando os cristãos eram dispersos de Jerusalém, eles iam por toda parte pregando a palavra, não ficavam esperando a consagração para o diaconato, presbiterato, pastorado ou missionário. Eles, ao receberem a mensagem de Deus, saíam por toda parte anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E depois havia necessidade, aleluia, graças a Deus, havia necessidade então de se enviar um pastor, uma pessoa mais inteirada na teologia, na Bíblia, e assim foram surgindo as Assembleias de Deus, no norte, no sul, no leste, no oeste, e o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, a tal ponto de, não muito tempo atrás, nós lermos nos jornais, nas revistas, em todo lugar que você vai no Brasil, assim como você encontra máquina Singer, Coca-Cola, também encontra a Assembleia de Deus. Então, era nos montes, era nos vales, era em todos os lugares, era a igreja de Jesus crescendo, a igreja do Senhor tomando a sua forma. Desta natureza, ou dentro desta linha, a igreja foi organizada posteriormente com o nome genuíno, nome genuinamente brasileiro. Nós temos hoje a Assembleia de Deus em todas as partes do mundo. Você vai em Portugal, vai na Itália, vai na Rússia, na China, em qualquer lugar do mundo, até lá no Butão, que é um paizinho lá no fim do mundo. Lá também tem a Assembleia de Deus, em todos os lugares, mas é um nome que nasceu aqui no Brasil, e esta igreja foi organizada no dia 2 de janeiro de 1918, foi organizada oficialmente com o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Desta forma, meus queridos, a igreja hoje, segundo as estatísticas, segundo o que se ouve, nós somamos um contingente de 15 milhões de membros em todo o Brasil. 15 milhões de membros, é muito mais que uma nação. Eu disse com todo respeito aos nossos irmãos portugueses, mas é mais que a nação portuguesa, é mais que grandes nações existentes por aí, são 15 milhões de membros, e dessa igreja hoje, 2008, nós temos aí pastores, mestres, professores, instituições, faculdades, educandários, por todo o Brasil, por onde você vai, você encontra uma Assembleia de Deus, pessoas que pregam a palavra, que anunciam. Mas o que também
para finalizar a minha fala, nos impressiona é que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela segue uma linha. O nome nasceu aqui no Brasil, mas existe um precedente histórico de avivamentos, e também esta igreja é mãe do movimento pentecostal no mundo. Da Igreja Assembleia de Deus, ou das Assembleias de Deus, nasceram outras igrejas pentecostais, e nós poderíamos citar aqui inúmeras igrejas pentecostais que nasceram, são filhas das Assembleias de Deus. Durante muitos anos, e ainda hoje ocorre, as nossas revistas da escola dominical são usadas por diversas denominações. A nossa harpa, a harpa cristã, que é o hinário das Assembleias de Deus, são usadas pelas maiorias, ou melhor, pela maioria de outras igrejas, e assim sucessivamente. A igreja do Senhor segue caminhando para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, para contribuir com a nossa nação, tirando as pessoas das ruas, salvando os drogados, as prostitutas, os delinquentes, pessoas que não eram ninguém, que não eram nada, mas foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, os pregadores, levam a mensagem, assim como, encerrando de fato, conta-se que um determinado momento, um jovem estava na escola dominical, aprendendo as sagradas letras, e ele teve um encontro com o Senhor de uma forma extraordinária e maravilhosa, e foi à sala de aula, foi estudar, uma coisa boa, interessante, mas às vezes existe o desprazer em algumas pessoas de encontrar professores, mestres, com todo respeito, mas que às vezes não acreditam em Deus. E diz a história, o testemunho, que este jovenzinho chegou na sala de aula e de repente a professora quis tirar Deus do coração desse jovenzinho. E ela disse: ora, Tomás, vá lá fora e dê uma olhada no céu. E ele foi, olhou para o céu e disse: o que você vê no céu? Eu estou vendo as nuvens. O que mais você vê? Eu vejo o azul do céu. E ela pergunta: você está vendo Deus? Ele diz: não, professora, eu não vejo Deus. E ela então pede ao Tomás para entrar e sentar. E dirige-se à classe e diz: é isso que eu estou dizendo para vocês. O Tomás não viu Deus porque Deus não existe. Mas na sala de aula tinha um frequentador da escola dominical que servia a Deus, que teve experiência com Deus, um jovem, educadamente pediu a palavra à professora, e a professora lhe cedeu a palavra, e ele se dirigiu ao Tomás. O nome desse jovem era Pedrinho. Ele disse: Tomás, você pode se colocar de pé por um instante? Tomás coloca-se de pé, e ele disse: você pode me responder as perguntas que eu vou lhe fazer? E o Pedrinho pergunta: você dá uma olhada lá fora, está vendo a grama? Sim, estou. Olha para a sala de aula, está vendo as cadeiras? Sim. Está vendo os companheiros aqui sentados? Sim. Você está vendo a professora? Sim. Você vê a cor da roupa da professora? Vejo. Você enxerga a cor do cabelo? Sim. Você enxerga o seu óculos? Sim. Mas você vê o cérebro da professora? Ele disse: não. Então podeis assentar, ou então pode assentar. Depois ele se dirige à classe de senhores e senhoras: com base do que nós ouvimos hoje, podemos concluir que a nossa professora não tem cérebro. Assim acontece na vida daquele que teve uma experiência com Deus, fruto do Evangelho verdadeiro e maravilhoso. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor professor José Elias Cross. Cidadão italiano, missionário, o mês que vem estará indo para a Europa. Estamos estabelecendo a igreja em Brescia, na Itália, não é? Missionário, pastor professor Elias Cross.